essa remontada aí passa muito por hoje, né? Que o Marcão falou. Com certeza. Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan e Marlon. Marlon voltando na lateral. Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Então, um time diferente em relação aos outros, com menos, aparentemente... Eu gosto, mas eu gosto. Eu gosto também. Aparentemente, menos velocidade. 2 atacantes só? Quer dizer, que é o estilo de jogo dele, né? Mas Dudu, ali é Dudu e Gabigol. Dudu e Gabigol, Só, né? aí teria que ver... Matheus Pereira, né? E o Eduardo, teria que ver como é que o Matheus Pereira e o Eduardo iam jogar, porque eles são mais lentos, né? Então... Meio campo é Matheus Henrique e Romero. Romero. Então, talvez seja um quadrado no meio com uma dupla de ataque. Aí tem que ver como é que vai se comportar. Um time muito menos de posse, de toque de bola, de cadenciar o jogo, do que de ficar acelerando. Vamos ver como é que vai funcionar isso na prática. Perfeito. Vamos passar aqui pro Atlético, antes só finalizar os comentários aqui, que o comentário foi genial. O Thiago falou que o sinalizador gera uma fumaçada do caralho e atrapalha de ver o jogo. Ok, realmente isso acontece, mas eu não me importo muito com isso. Falou assim, inclusive estava no jogo e o jogo ficou parado um tempinho. Isso, a paralisação é chata mesmo, mas enfim. O Gabriel, mas eu acho válido também. O Gabriel tá dando a moral aqui, obrigado, viu, Gabriel? Falou assim, tá certo, Rafa, desobediência civil de Henri Tro, como é que chama? Como é que fala? Trurro. E aplicado por Gandhi, Luther King, é isso. Cara, gente, a escravidão era lei. Esse que é o ponto. Era uma lei. Quebrada, esse que é o ponto. Existem leis burras. Eu acho que esse foi o melhor ensinamento que alguém já mandou no chat aqui. Né? Com certeza. E o Guilherme tá falando aqui, Pedro levou sinalizador no tênis, absurdo, prenda ele, viu? Vamos prender. Mas aqui, ó, agora vamos falar do Galo, né, que o Atlético enfrentou o time do São Paulo, o Galo que veio de uma derrota contra o Grêmio, de uma atuação boa, fora de casa, contra um time frágil, que é do Grêmio, isso é um fato, o time do Grêmio é ruim, perdeu pro Ceará, inclusive, fora de casa. Mas perdeu jogando feio. Jogando mal ainda, né? Mas ganhou do Atlético, né? O que não é muita surpresa. Inclusive, o Atlético lá na Arena do Grêmio tem um retrospecto terrível. Não, os times mineiros costumam tomar pro Grêmio no Campeonato Brasileiro. É um negócio incrível isso. E aí o Atlético recebe o São Paulo aqui no Mineirão, com um público de quase 30 mil, com uma precificação absurda, né? Esse é o primeiro ponto. Muito caro mesmo. Uma precificação... assim, que erraram a mão. É até surpreendente, né? Porque não os preços, né? Os preços não são surpreendentes mais, né? Mas era um sábado... 4h30. É domingo, né? 4h30. Esse é um jogo de 40 mil. Bom, horário bom, era pra estar lotado, né? Esse era um jogo de 40 mil. Mas, enfim... tirando esses fatores externos, o Atlético tinha a chance ali de fazer os seus primeiros 3 pontos, ganhar, assim, vencer de um adversário que teoricamente vai ser um adversário direto no Brasileiro, e enfrenta um jogo, acho que esperado, assim, né? Um São Paulo que estava sem Lucas e Oscar, esse é um grande ponto, né? Que é um fator muito forte. O Caleri foi expulso. O Caleri entrou no segundo tempo, né? Jogou, basicamente jogou ali e foi expulso, né? E aí é um Galo que no primeiro tempo sofre muito mais do que o necessário. O São Paulo teve as melhores chances. Foi melhor no primeiro tempo. Teve tempo. chance, né, de sair vencendo. E um segundo tempo diferente, né? Com o Atlético, sim, aí tomando mais as rédeas do jogo, com as melhores chances, com o Rafael fazendo uma exibição muito boa. Foi o melhor em campo, né? E tanto que foi para muitos, né, o melhor em campo. Eu queria que vocês dissertassem também sobre essa partida aí e ver se foi isso mesmo que era o esperado. Vocês acharam que o Atlético foi mais abaixo? Jogou o que podia? As entradas, né? O Bernard entrou, o Júnior Santos entrou. As modificações do Cuca, e aí, ele tem plantel para um campeonato equilibrado mesmo, disputado lá na parte de cima? Eu achei que no segundo tempo ele mexeu bem. O primeiro tempo, não é que só deu o São Paulo, né? Mas assim, o São Paulo dominou a bola, tal, ganhou o meio campo, né? E o Atlético tava com dificuldade, né? Acho que, se eu não me engano, acho que teve uma chance muito clara mesmo, que foi uma... que o Hulk recebe na entrada da área meio de costas, assim, ele dá um tapinha pra esquerda, chuta... o Rafael espalma, assim, pra frente e tal. Primeiro tempo. No primeiro tempo. Achei o São Paulo melhor, com mais chance, mais perto de abrir o placar. E aí o Cuca entende isso, né? Ele tira o Coelho, né? Coloca o Rubens no meio. O Bernard, né? Aí ele põe o Bernard. O Bernard e o Rubens junto. Isso. É porque começou com 2 volantes e um meia, né? Com 2 pontos. Um time mais aberto, né? Eu acho que por isso que tava tomando uma pressão, porque o time tava muito exposto, talvez.
Quando ele reforça o meio de campo, ele ganha o meio, aí ele joga o Scarpa para um lado, põe o Bernardo do outro, e aí depois o Calera é expulso, e aí vira um ataque contra a defesa, né? Então, e aí o São Paulo consegue o empate por causa do muito por causa do Rafael, mas o Atlético consegue reverter sei lá, uma escalação errada às vezes, no início que acontece, né? Às vezes você leu errado, mas depois o Cuca consegue consertar isso. Se tivesse que ter um vencedor no jogo por merecimento, seria o Atlético, porque no segundo tempo ele domina, apesar da expulsão, isso influencia, né? Mas eu acho que o Atlético tá barrando naquilo que eu falei em outros programas para trás aqui, de que talvez as contratações que o Atlético fez para as temporadas são contratações que equilibraram mais o elenco, mas que talvez na hora desse vamos ver, vamos definir o jogo, vamos concluir a jogada, o time não consegue. Exatamente. E o Atlético foi melhor contra o Grêmio, foi melhor contra o São Paulo e foi melhor no jogo da Sul-Americana, que eu não assisti, mas eu vi por alto. São 3 jogos que o Atlético foi superior em criação e não consegue concluir as jogadas. Então isso passa muito pela qualidade técnica mesmo. É uma questão que pode abalar a confiança do time, de tá sempre jogando bem, mas não consegue concluir. Vamos ver como é que a longo prazo isso vai acontecer, mas... Eu, sinceramente, fiquei até um pouco assustado de ver a falta de criatividade do Galo nesse jogo. Assim, no segundo tempo tava controlando a bola ali, mas assim... Muito por causa do São Paulo tem um a menos também, mas né? também não conseguia trocar um passe, era só chuveirinho, lançado pra área. Tinha isso também. Aí lançava da esquerda, não dava certo, virava o jogo pra direita, cruzava de novo. E não tem um centravantão lá, não né? Tem. Então, assim, eu até, lá no jogo, assim... Tava até falando lá que eu acho que foi o primeiro jogo do Galo que eu cheguei lá e falei, acho que eu me arrependi de ter vindo nesse jogo. E, assim, realmente... clima meio chuvoso, né? Aquela coisa realmente, meio... assim, achei o jogo péssimo. E, assim, me deu... Tomara que o Galo, assim, ele... Né, o jogo de amanhã, principalmente, nos próximos brasileiros, ele venha com um repertório renovado aí, porque jogando com esse futebol, assim, não... E é muito o que o Rafa falou também, né? O São Paulo, se tivesse tem as duas principais peças. Poderia ser letal ali, né? Com o São Paulo completo, ele poderia facilmente ali ter conseguido um resultado diferente. Exatamente. E assim, também eu acho que uma coisa muito... um pouco até preocupante do elenco do Galo é que é um elenco também muito... Eu acho assim, a diferença do time pro banco é absurda, assim. Não tem... As peças de reposição, as peças de reposições é quase nenhuma. Assim, você vai vamos pegar, nesse jogo entrou Igor Gomes, Bernard, Júnior Santos e Rubens. O Rubens tá pedindo passagem nesse time aí, tá? O Rubens ele é um cara que dá pra contar com ele. Eu preciso segurar meus pensamentos. Eu acho que ele entrou bem. Eu gosto do Rubens. Ainda bem que eu segurei. Eu achei que ele entrou bem no jogo, mas eu posso estar equivocado também. Eu gosto do Rubens. Não, eu gosto. Eu acho que ele é um no meio ali. Porque ele é um jogador... Tipo assim, que ele consegue complementar bem, ele não falta vontade com ele, tá sempre correndo. Mas tecnicamente assim, entrega muito. Tem isso. Mas assim, Bernard, desde que voltou... Não consegue, né? Péssimo. Júnior Santos ainda não mostrou do que veio. Assim, tudo bem que ele jogou muito pouco, né? Porque acabou machucando, mas assim... É um cara que o Galo pagou 8 milhões de euros nele. Tinha uma expectativa maior, né? Com certeza. Na Libertadores, ano passado, foi muito bem. No ano passado, no ano 23, retrasado. né? Será que o Pedrinho tava falando do jogador do Galo, hein? Pode ser. Eu acho que, querendo ou não, ele acabou atingindo também o elenco do Galo. O Menin sentiu a entrevista. O Igor Gomes também. É a contratação mais cara, o Júnior Santos, da história do Atlético. O Igor Gomes também... a contratação mais cara. O Igor Gomes também é um cara que desde que chegou no Galo, não sei o que ele tá fazendo aí, então... Hein? Igor Gomes. Igor Gomes, esse aí eu vou te falar. É péssimo. Igor Gomes, Igor Rabelo, assim, né? eu até tinha uma esperança contra o São Paulo de rolar a lei do ex. Tem que se agarrar em alguma coisa, mas né? nem pra isso foi suficiente. Então, assim, esse banco do Galo aí tem que ter um reforço. E assim, e não é pra agora, não pra ontem, porque o Galo tá, né, nas 3 competições ainda. Então, assim... Mas não haverá reforço até o meio do ano. Sim. E o que é mais melancólico ainda de terminar esse jogo aí é que o melhor jogador do time desde o início do ano, tirando o Hulk, óbvio, né? E que foi o melhor jogador do Atlético na partida, foi expulso. Nem no próximo jogo ele vai estar. Então, assim... Que o Ilha que tava jogando bem mesmo, mas ele é muito pilhado. Ele exagera às vezes na força. Antes de dar meu comentário, eu queria mandar um beijo pra minha bebezinha que tá em casa. Luísa, grande Luísa. Tá lá assistindo a gente. Aparece pouco aqui, mas de vez em quando aparece. E
Vocês estão muito pessimistas com o Galo, não acho, não. Os 2 jogos do Campeonato Brasileiro que o Atlético fez, primeiro fez um jogo fora, na Sul-Americana, jogou de igual para igual na altitude. Na altitude, jogo, né? Jogou um melhor, jogo né? desproporcional. Não, esse Você jogo até comentou aqui que, né? super normal, resultado normal. Resultado normal, porque a altitude, até quem tava comentando o jogo, que era o Fábio Santos, falando que é um outro esporte, Sim. não dá pra cobrar deles, deu um passe Tem um certo, vídeo não do dá. Hulk no jogo, tentando puxar Cara, o ar. é impressionante. assim, Ele... absurdo. Não, esse jogo não dá pra colocar na Deve ser conta, pesado, apesar né? de ter jogado de igual para igual com o time local, né? Que joga local. E nos outros 2 jogos do Campeonato Brasileiro, os melhores jogadores em campo foram os goleiros dos times adversários. O Rafael fechou o gol, coisa que ele não costuma fazer, e o Volpe fechou o gol, coisa que ele não costuma fazer. O Volpe muito Né? menos, né? O Rafael, É, pelo menos, é muito bom goleiro. menos. Rafael é um Então, bom assim, O goleiro. Rafael é um bom goleiro. O Volpe eu acho que o Atlético mesmo... Mas aí, do Mesmo Atlético, a ainda. gente tem que botar esse adendo da expulsão, né? Porque no 11 contra 11, o Atlético não era melhor. É, o São Não, Paulo mas tava assim, melhor. no Paulo segundo tava- tempo, Mas, o assim, Atlético eu não já tô- tinha equilibrado o jogo. Sim, Mas sim. o meu Antes não da é um expulsão. comentário Não, antes pessimista da também, não. expulsão. Eu Antes da só- expulsão, o Atlético tinha equilibrado O o Atlético jogo. já estava melhor antes Já do Caleri estava ser melhor. expulso, sim. Né? Claro que depois que o Caleri foi todo pra cima. É, aí muito virou mais ataque e fácil, defesa. né? Criou Né? chances, Sim. criou chances. Eu Virou acho que ataque e nós defesa. estaríamos aqui hoje preocupados, né? A torcida mineira, de um modo geral, e específica do Atlético, preocupada. Se um time, né, como fez, por exemplo, final da Libertadores do ano passado, nós não podemos esquecer, com 1 a mais, não fez nada, absolutamente nada. Queira sim, queira não, o time criou. O time criou de uma forma. Agora, eu concordo com vocês. O banco do Atlético não é que esteja faltando do banco. Eu acho que o banco não está respondendo. Nem o Júnior Santos, nem o Bernard, que é alguém que se espera algum futebol. Eu já desisti. Eu acho que não espero Pois mais é. nada do Bernard. Será que a gente Já desisti precisa dele. de esperar Se ele mesmo? aparecer com algum futebol, vai ser uma surpresa enorme. Tomara que apareça, Aceitamos, mas... né? Mas também não mas espero. não espero dele. Então eu acho que é um time que pretende. Perdemos o Otávio no meio Pro Fluminense, pro né? Fluminense. O Otávio que tá fora no da meio temporada, campo. né? Sim, Tadinho. machucou e tá fora. Machucou, Mas né? era um meio campo que vinha dando uma base ali que poderia, no caso. O Fausto Vera parece que o Cuca não conta com ele mesmo. É. Então eu acho que precisa de mais um meio campo para compor uma opção defensiva. E de sair do Alan Franco vem bem, vem jogando muito bem. Sim. O Rubens, apesar de não ser um É. primor técnico, eu acho que ele tem uma disciplina tática muito boa. O Igor Gomes não é de longe um jogador técnico que vai decidir jogo, mas ele é um jogador de composição, de mudar um esquema tático. Ele também, taticamente, é um jogador que ajuda em alguma situação, né? Então, eu acho que os jogadores de banco que o Atlético teria que ter para decidir jogos, hoje, Júnior Santos e Bernard, não estão performando. Não vão. Então, acho que o Júnior Santos, o Davizinho falou bem, tá voltando de lesão agora, pode ser que ele engrene aí pela frente, é um jogador forte, tem capacidade. O Bernard já não espero mais nada dele, porque já notou que não vai. Né? Ele é esforçado, treina, mas não é um jogador Parece que vai que resolver. Sempre que ele entra, parece que ele tá numa rotação. Eu me assusto todas as parece que vezes. ele O negócio tá- dele Todas. e é não um jogador que tá de Parece que ele costas tá pro gol. perdido no Ele campo. pega a bola e Ele recua. realmente Pega a não- bola e parece recua. que Ele não não é o sabe o que jogador ele mais tem que fazer. agudo que ele era. Eu tenho. né? Ele melhorou claramente tem com o medo, Cuca. assim. Não, ele fez um jogo bom contra o São Paulo, tá? Ele entrou bem contra o São Paulo. Pior Esse que que é ele um entrou ponto. bem Mas mesmo. não agrega. Mas- não mas Não, agrega, mas é não pouco. agrega. Mas é Agora, pouco. eu é. Mas acho é que o exatamente isso. Atlético- Ele tem medo de jogar a bola. É Não, muito e eu- estranho. É ele uma tá- ele tá rotação em outra rotação, completamente parece. diferente. Ele não tá na achei que intensidade. No começo do ano, que ele fez o gol de empate contra o América, ele ia dar uma Engrenar, né? deslanchada. Tinha Dá dado uma engrenada, né? assistência. Pois é. Todo mundo mais achou nada. isso, mas É. infelizmente ele não vai. Pra esse Agora, estilo de jogo se do você Cuca também pegar não o- encaixa muito bem. Se não. você pegar o Correria time do demais. Atlético na frente, pegar os 4 jogadores de frente ali, Coelho, e nesses 2 jogos não foi bem, nem contra Grêmio, Sim, nem pois contra o São São Paulo. Eu gostei dele Paulo. contra o Grêmio. Não, bem a desejar, bem a desejar. Perdeu gols que não poderia perder. Foi. Coelho, Hulk, Rony e Scarpa é um quarteto muito forte. É um quarteto muito forte. É um bom. A gente tá é um bom falando aqui quarteto. hoje porque o time não ganhou. E se tivesse ganhado de 1-0 dos dois, tava todo mundo elogiando o Atlético hoje. Ah, o time que pode. Então, o resultado ele diz muito, mas eu acho que é um time que pode engrenar. Pode. Vai engrenar? Não sei. Mas pode, tem tudo pra engrenar. É um time que já mostrou qualidade. Agora, o Lianco Porque ele é bem treinado, o Lianco ele é. precisa O Atlético tomar é bem treinado. um chá Sim. de camomila lá pra ele acalmar. porque Maracujina, né? É maracujina, porque Aspirina do de jeito, Lexotan. do jeito que ele entra no É jogo. exagerado às vezes, né? É exagerado, confia. ele não tem limite, né? Agora é um cara que mudou a cara do Atlético. É. Mudou. Estão falando até no elenco pra seleção brasileira. Você vê o nível que chegou, Nossa, né? É Como demais. é que nós estamos ruins na seleção? Realmente. Então, É demais. mas ele é um cara que Eu ele vou começar ele a cobrar o Kaique na lateral. Não, também mas da ele seleção tem, daqui a um pouco. bom domínio de bola, ele tem uma saída de bola forte. Ele quando pega a bola, ele abre o espaço, ele vai pra dentro, ele cria jogadas
interessantes. É um cara que vai. Agora, quem jogou muito mal contra o São Paulo, e aí eu acho que talvez a gente esteja conhecendo o verdadeiro perfil dele, é o Natanael. Natanael, né? Foi engolido pelo Ferreirinha. No Campeonato Mineiro. O Ferreirinha fez um bom primeiro tempo, viu? O Ferreirinha engoliu ele ali. Muita bola. Eu fiquei com dó do Natanael. Ele é muito Ferreirinha caneta. bom de bola. Deu Jogador chapéu, subestimado caneta. no Brasil. Fez o que ele quis com o Natanael. Tá, Fez o foi que ele mesmo. quis. E o próprio Saravia Natanael pede reconheceu, passagem. né? E o Saravia, ele é mais forte na marcação, ele é mais imponente no ataque. Eu não entendi muito bem. Eu acho que o Cuca quis dar rodagem pro Natanael, justo. O Campeonato Mineiro tá aí. Sim. Mas eu acho que essa substituição do Saravia do Natanael pelo Saravia já indica que o Cuca pode rever essa titularidade muito rápido. Se o Saravia já entrar titular no próximo jogo contra o Vitória, também não seria nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa. Eu acho que o Atlético é um time que precisa de um meio-campo um pouco mais criativo. Precisa de um jogador ali, um camisa 8 para jogar junto com o Alan Franco ali, e deu uma saída um pouco mais consistente. Mas é um time que eu vejo que e pode... esse cara não é o Gabriel Menino, né? O Gabriel Menino foi outro jogador que não apareceu em campo. Ele estava sendo engolido pelo meio de campo. Não apareceu em campo. Não, nenhum dos dois. Eu acho que mas eu não acho que o Gabriel Menino vem jogando mal, não. Acho que assim... aí que mas tá a ele não é diferença do esse Mineiro cara, pro brasileiro. Não. Eu acho que a diferença do Campeonato Mineiro pro brasileiro é exatamente essa. Quando você pega times que vão te impor uma necessidade de marcação maior e vão te impor uma dificuldade de jogo maior, jogadores como o Natanael e o Menino sumiram. Sim. Então eu acho que isso é uma perda muito grande. Você tem ali jogadores que precisam performar diante de times grandes, não só times de interior, né, como o Atlético pegou. Agora é hora do vamos ver. É hora que o time tem para se encaixar, para jogar melhor. Agora, olhar para esses dois jogos, em 6 pontos, fez o time precisa mandar a técnica embora, tudo errado. Não é isso. Isso não. O Atlético jogou bem, pô. O Atlético jogou bem. Os dois jogos, os dois jogadores melhores em campo foram os dois goleiros adversários. Isso eu acho que é muito significativo. Eu acho que o que me incomodou mais foi justamente isso do Galo tá jogando com um a mais e tá faltando esse repertório pra ele, sabe? Tem que ficar cruzando bola, jogando chuveirinho ali toda hora. Isso é realmente. Assim, isso é uma coisa que... Mas criou o lance. Marcão. Criou. Se uma bola... É muito criado. Não, mas se uma bola ou duas entrasse ali dentro do que criou, a gente não estaria falando isso aqui hoje. Eu acho que, por exemplo, se você levar essa análise para a final da Libertadores, concordo plenamente. Assina embaixo. A Libertadores foi isso. Um time com um a mais desde o segundo minuto de jogo e não conseguiu criar chances. Agora, o técnico ele tem a obrigação de montar um esquema tático para que o time chegue na cara do gol e converta. Se o time chega na cara do gol e não converte, não é culpa do técnico. E assim, quando a gente joga contra um time com um a menos, a tendência é que esse time recue a um ponto de que o meio-campo vai ficar completamente interditado e a gente acaba precisando realmente sendo obrigado a abrir um pouco mais o jogo e ter esse aumento de bolas cruzadas. Nesse ponto, eu acho que foi circunstancial essa questão do Atlético. Nesse ponto. Mas os times do Cuca têm essa padronização de chegar muito na linha de fundo. Contra o Grêmio, foram diversos lances. Os gols perdidos do Coelho, do Rony, são todos chegando no linha de fundo e cruzando. Sim. Assim, não é vistoso, mas é um estilo de jogo do Cuca. Assim, eu acho que tem seu também valor. não me agrada, mas é o que é feito. Que me agradou nesse jogo, que eu acho que é interessante? O time do Atlético, depois que teve um expulso do São Paulo, que o Caleri foi expulso, São Paulo não teve praticamente nenhum poder ofensivo. Nenhum poder ofensivo. Não tem como, né? Não, é isso que é o problema. Eu queria fazer a lembrada da final da Libertadores. O Atlético com a mais tomou 3 gols do Botafogo. Claro. 3 gols do Botafogo. Então, mas eu acho que a gente não pode esquecer dela, não. A gente não pode esquecer dela, não, porque ela é significativa. Totalmente. É significativo, o Atlético tem que lembrar dela sempre para fazer melhor. Mas é outro técnico, com outro elenco. Não, mas é para dizer que o Botafogo time que tava voando. É para dizer que o time evoluiu. Mas esse time do Botafogo com 10, taticamente, dá pressão com o São Paulo atual com 11, sem Lucas e Oscar? Eu concordo. Dá, ué. Com certeza. Dá pressão. O time era tão bom, tava tão encaixado. É o que a gente falou. Ali foi mais o Atlético era do Atlético. Teve muito demérito do Atlético, mas eu acho que... Não foi uma partida soberba do Botafogo. O Atlético deu pro Botafogo a chance de fazer. Como não deu ao São Paulo a chance de atacar. Isso eu quero dizer. Taticamente, eu acho que o Cuca tem uma evolução sobre esse time. Ele tem os times dele são bem melhor. equilibrados, assim, né? Tanto defensivamente, assim, então...
Isso é uma coisa muito positiva dele. Dá pra ver que Agora, o o time que do Atlético é bem falta- treinado. Sim, Eu só acho que pois é, tá- ué. falta qualidade um pouco O na hora de que falta definir. pro time do Por Atlético, também hoje eu acho. sinto que O eu sinto gol, muita o gol falta. impedido que o São Paulo fez, que assim, né, que claramente estava impedido, mas assim, mesmo se saísse também ia ser um gol, assim, por achada, igual o Grêmio, que foi assim, que bateu a falta, né, Aí volta no fez Edenilson. fez a linha de impedimento. Ó, desviou ainda. Não, aí é. o jogador do São Paulo cabeceou a bola bateu na trave, bateu no Everson. Bate no e entrou. Everson, é. Mas tava na banheira muito. Aí a Não, muito bandeira não impedido. Não, deu. fez a linha de assistente não deu. impedimento. Deu no Ela outro. não deu. Ela não deu não, em campo, ela correu pro meio campo, Eu, não no validando o estádio, gol. eu no estádio, depois que eu vi o lance, eu olhei pra bandeira, começou Muito a correr, eu fiquei, criticado. que isso? Tava Ou muito eu não impedido. entendo de futebol, É. ou isso aqui tá errado. Foi isso mesmo.